Olá, amantes de séries! No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha um pouco mais aprofundada sobre a terceira temporada de The Boys. Antes de começar o vídeo, peço aqui para você curtir, compartilhar e também se inscrever no canal caso não seja inscrito, e também acessar as redes sociais e o site estão linkados na descrição para saber tudo o que está acontecendo no mundo da TV e do cinema. No site, você também pode encontrar uma resenha sem tantos spoilers assim sobre a terceira temporada de The Boys, caso você prefira. Bom, eu tenho que começar aqui falando que a terceira temporada de The Boys eu acho que só elevou mais o nível da série. Assim como um pouco o que eu gosto do absurdo de The Umbrella Academy, dessa coisa mais alegórica que tem em The Umbrella Academy, o que eu gosto bastante de The Boys é exatamente o contrário, essa coisa mais sóbria que a gente encontra nos episódios, tanto da primeira quanto da segunda, e principalmente nessa terceira temporada. Essa forma, essa analogia que eles fazem com celebridades mesmo, com o poder dado a pessoas políticas, com o poder dado a pessoas que não deveriam ter tanto poder, tanta influência sobre cidadãos comuns, me deixa muito feliz de a gente ver se aproximando de... Nem tanto se aproximando, eu diria, mas o quanto se conecta com principalmente esse novo século XX que a gente está passando. A questão de manipulação de mídia, a questão de controle, de monopólio mesmo das ações, tudo isso eu acho que só intensifica mais o poder entregue nas mãos dos supers, da mão da VOT e por assim diante. E quando entra esse antagonismo dos The Boys, né, com Butcher, com o Hyugi, com o French, com a Kimiko, com a Annie, com o Leitinho e tudo mais, você percebe que as ações deles também não são extremamente puras, não tem exatamente uma pureza dentro ali do que eles são capazes de fazer, mas eles têm uma moral menos comprometida do que... ou a moral deles é completamente comprometida, mas eles têm algo mais valioso, entre aspas, do que muitos dos supers. Já que os supers, principalmente, eles são criados, eles são ensinados. Eu acho que a gente vai poder compreender um pouco melhor disso no spin-off da série, que está chegando em breve pelo Prime Video, que eles são ensinados a ter esse deslumbre com tudo o que acontece ao redor deles, de ter um poder muito maior. E no caso do Homelander, é um caso muito mais crítico em muitas formas, porque ele foi criado como a pessoa mais forte do planeta, a pessoa com que todos devem obedecer, e aí a gente vê, por exemplo, o A-Train e o Profundo realmente muito temendo muito todas as ações que o Homelander pode fazer para prejudicá-los. A Maeve acaba, nessa temporada, vendo mais sobre esse lado, né? Ela consegue ela tenta expor bastante esse lado dela, e esse lado escondido do Homelander do público acaba caindo por terra, porque vem a coisa do fake news, foi deep web e tudo mais, pra tentar mudar a percepção das pessoas. Obviamente vai ter aqueles que são facilmente mais manipulados, tem outros que nem tanto, que acabam duvidando mais de algumas ações, então a gente vê bastante isso. Mas é aquele negócio, VOT e principalmente o Homelander ainda tem muito apelo do público, porque ele coloca como um ultranacionalista, ele se coloca como um defensor daqueles que podem prejudicar a nação. Então isso acaba sendo muito gritante e dialoga, obviamente, com muitas coisas que a gente vê desde 2016 acontecendo, né? A questão de tentar colocar um medo infundado em muitas pessoas para realmente fazer as manobras que condizem com as suas morais muito duvidosas, que é para seguir um livro um guia que não é necessariamente
prático, não é exatamente o que realmente você consegue seguir, mas você coloca que aquele é o modo certo e quem não tá é inimigo que quer ver quer ver um lado errado tomando poder. E aí a gente entra em outros aspectos. Se na primeira temporada, por exemplo, a gente viu a questão da importunação sexual, a gente vê, por exemplo, a força do racismo um pouco mais forte na narrativa do A-Train, que tenta se aproximar das suas raízes afrodescendentes, e o embate dele com o Falcão Azul, ele comenta muito sobre isso, dialoga bastante com que os acontecimentos de 2020, de 2021 e 2022, que estão mais nos noticiários, não que eles não acontecessem, mas a gente consegue, com as mídias sociais, uma coisa boa das mídias sociais é exatamente essa divulgação maior de casos assim, e mostra essa tentativa de diálogo que o A-Train tenta fazer, só que obviamente sai pela culatra, porque tem outros aspectos ali que desejam, que mostra que é muito mais complicado conversar com algumas pessoas do que desejam que pareça. E o que eu acho interessante dessa temporada, principalmente a questão dos atores, o roteiro tá muito bom. A equipe do Eric Kripke tá muito bem direcionada no que fazer. Espero que, como tem a quarta temporada foi confirmada, que a gente tenha agora a gente sabe, a quarta temporada vai ser assim. No máximo que eu queria muito que fosse até a quinta temporada, como era, por exemplo, o plano do Kripke com o Supernatural, porque aí eu acho que consegue amarrar bem aquela história. Se quiser tem o spin-off, tem outros que a gente consegue ir delimitando, consegue fazer novos ramos, né, com novos galhos para estruturar esse universo do The Boys. Mas enfim, os atores estão muito bem. Os atores, eles conseguem transmitir muito tudo que eles colocaram ali, do que é proposto pela série. Então aquilo chega até a ser chato o quão incrível eles estão, assim, não tem um elo fraco nessa temporada. Eu acho que por ser um elenco também bem enxuto, comparado com muitas séries, você consegue realmente ver todos brilhando de maneira, obviamente não igual, porque existem seus protagonismos. Por exemplo, o Karl Urban, o Anthony Starr, são realmente os protagonistas da história. Eles são os protagonistas e se antagonizam, então é bem interessante isso. Mas também a gente vê todas as narrativas tendo a sua devida importância. Falando de narrativas de importância e falando um pouco da quarta temporada, eu acredito que a quarta temporada deva falar um pouco sobre esse abuso de poder vindo da senadora, da Newman, que está se colocando ali como candidata à vice-presidência dos Estados Unidos. Então, com certeza a gente vai ver isso tomando forma nos 8 episódios da quarta temporada. E isso vai ser muito bom se souberem novamente fazer esse diálogo com as narrativas contemporâneas do mundo atual. Obviamente, não posso deixar de comentar aqui duas coisas que estão interligadas. A primeira é o Jensen Ackles, que eu acho que realmente foi um frescor para ele poder interpretar esse tipo de personagem, o Soldier Boy, que é completamente inescrupuloso e conforme os episódios foram passando e foi se aproximando do final, a gente foi entendendo como foi construído essa narrativa dele e até mesmo essa vingança que ele tinha. E antes de falar realmente o link total, que é o Hero Gasm, que foi, eu acho que um dos episódios mais brilhantes e loucos que eu acho que já foi presenciado na TV norte-americana, preciso dar menção ao Nathan Mitchell, que interpreta o Noah, que eu participei do evento que aconteceu em São Paulo nessa última semana com um elenco, e o Nathan Mitchell estava no
entre os convidados, e ele é um amor de pessoa e me rompeu o coração de ter visto o Noir se despedindo da série de uma maneira tão brutal que foi, principalmente porque ele quis proteger muitos casos do Homelander, mas o Homelander não entendeu essa ação dele, e você percebe ali que o Homelander, o interesse dele é mais importante que o interesse dos outros. Ele não compreende, por exemplo, que foi um pedido da avó, da VOT, né, da empresa em si. Ele entende como se fosse uma punhalada pelas costas, como se ele soubesse e ele não quis contar, que o Noir não quis contar por egoísmo, e não que é uma questão um pouco mais ampla. Então acho que isso é interessante de se compreender. Falando do Homelander, a gente precisa falar do Herogasm, que foi o grande evento da temporada, que foi o que todos esperavam. Eu gosto que ele não foi como o público queria, que é uma semelhança à graphic novel, mas também ele tá muito em ligação com o que a série propõe. Então ver tudo aquilo acontecer foi muito bizarro, mas foi uma das melhores experiências de TV que se teve nos últimos anos, eu acho. E é por episódio 5 que The Boys conquista tanto. É pela sua insanidade e por ainda assim se ater a muitos temas atuais, né, contemporâneos, políticos e tudo mais, que muita gente pode parecer que não compreende ou finge não compreender, que essa é a grande mensagem de The Boys, é uma analogia para muitas coisas atuais, para o mundo moderno, mas Eric Kripke só tem a ser reverenciado por comandar uma série tão incrível e que caminha a ser uma das produções que as pessoas mais vão ter, pelo menos essas 3 temporadas, uma das que as pessoas mais têm vontade de conversar sobre, dialogar, apresentar e falar, assista, porque é realmente algo a ser reverenciado, como eu disse. Eu acredito que o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você goste, que você compartilhe, que você se inscreva no canal caso não seja inscrito. Acessar as redes sociais e o site estão ligados na descrição, também ajuda bastante o site a crescer. E até a próxima.